Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esse é o dia que Jesus Cristo colocou os discípulos para fora de casa. Esse versículo também é conhecido como a essência de missões. Missões, para mim, é toda atividade da igreja a qual esteja debaixo da intenção de Deus, do propósito do Senhor. Toda e qualquer atividade da igreja que esteja abarcada pela missão de Deus, a intenção do Senhor, isso é fazer missões, realizar missões. Esse é o tema para hoje. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Enviou para onde? Para onde Jesus enviou os discípulos? Os discípulos foram enviados para toda parte. Os discípulos, a partir daí, foram dispersos e foram levando o Evangelho do Senhor Jesus para todo lugar. Que tipo de mensagem eles levaram? Eles testemunharam a respeito do Evangelho de Jesus. O que eles fizeram? Eles foram as testemunhas de Jesus. Como diz Mateus capítulo 28, era para fazer discípulos de todas as nações da terra, ensinando-os, batizando-os em nome de Jesus. Conforme Marcos capítulo 16, é para que eles pregassem o Evangelho a toda criatura. Em Lucas, no capítulo 24, nós vimos que era para pregar arrependimento, para remissão dos pecados. Essa era a tarefa desses discípulos. Foi para isso que Jesus Cristo os colocou para fora. E esse é todo o conceito da igreja no Novo Testamento. A igreja é aqueles que são chamados de dentro para fora, a ir para fora. O conceito, quando Adão foi criado, era para que pudesse encher toda a terra. Depois Deus estabelece a nação de Israel, chamando em Abraão a nação de Israel, para que as nações viessem até Israel, para que ele sempre pudesse transmitir as suas palavras e todas as nações da terra pudessem conhecer o Senhor. Mas o conceito do Novo Testamento não é a igreja ficar quieta, parada e que as pessoas venham até a igreja. Mas a igreja é chamada para fora, ir para fora. E é isso que os discípulos fizeram naquele tempo. E foi isso que aconteceu neste dia, onde o Senhor Jesus diz: Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como que Jesus fez isso? Como que Jesus naquele tempo foi tão eficaz em colocar para fora os discípulos? O versículo anterior nos diz que Jesus fez isso colocando-se no meio deles. O versículo diz assim: E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. Versículo 20. O versículo 19 diz: Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Nos versículos 19 e 20, e também no versículo 22 desse mesmo texto, do capítulo 20, nós vemos que Jesus, ele tira o medo dos discípulos e estabelece neles paz, alegria e também lhes concede o Espírito Santo. Como se deu? Quais foram as circunstâncias desse momento que Jesus coloca os discípulos para fora e diz: Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio? É preciso a gente olhar no versículo 19 a situação em que esses discípulos estavam. Eles estavam trancados em casa. Estavam com medo dos judeus. Sim, de fato, foram tempos muito difíceis para os discípulos naquele tempo. Eles foram colocados para fora e a história do cristianismo nos mostra no primeiro século quanto que esses irmãos foram perseguidos. Nesse momento, quando Jesus chama os discípulos para irem para fora, eles estavam com medo, trancados dentro de casa. Medo dos judeus, daquilo que os judeus poderiam fazer com eles. E realmente eles foram muito perseguidos. Eu costumo dizer que naquele tempo, se dizer cristão e crer em Jesus Cristo como Messias, o Salvador, era beber de um cálice de amargura, perseguição e dor, aflição todos os dias. Eles viveram tempos muito difíceis. Daí o medo se instalou no coração, na mente, no interior daqueles discípulos. Se você fosse um técnico de futebol e tivesse que colocar jogadores na última partida, na partida final de um campeonato, e se você tivesse os seus jogadores trancados no vestiário com medo do adversário, com medo das circunstâncias que aquela partida envolveria, que a torcida contrária, você colocaria esses jogadores em campo? Obviamente não. E assim que os treinadores fazem, motivação para os jogadores antes de colocá-los no campo. Mas Jesus faz muito mais do que motivação. Jesus coloca dentro desses discípulos a paz, a alegria e o Espírito Santo. Para essa tarefa tão importante de ser testemunha de Jesus,
para pregar o evangelho do reino a toda criatura e fazer discípulo de todas as nações. Jesus, então, ele arranca o medo desses discípulos. Antes de lhes dar a tarefa, antes de enviá-los para fora, Jesus arranca o medo desses discípulos. Jesus, ao lançá-los para fora de casa, antes disso, Jesus lança para fora da vida deles, do interior deles, o medo. Como que o Senhor Jesus faz isso? O medo, mesmo antes do sofrimento, antes mesmo da perseguição, o medo se abateu aos discípulos. Eles estavam ali logo depois da morte e da ressurreição de Jesus. Logo que Jesus morreu, eles se refugiaram. 2 foram pelo caminho de Emaús, Jesus foi ao encontro deles e trouxe de volta para a cidade. E eles agora, antes de receberem as perseguições dos judeus, eles já estavam com medo. Como nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia agora do coronavírus. Antes do vírus chegar até nós, o medo se abateu em muitas pessoas. O medo é esse problema que o homem tem no seu interior, e é no seu interior que precisa ser resolvido. E não se resolve com puras palavras de motivação. Jesus, ele faz muito mais do que motivação. Se vocês verem, Jesus se põe ao lado deles. Jesus aparece ali, como diz o versículo 19. Trancadas as portas da casa onde eles estavam, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e diz: paz seja convosco. É isso que Jesus faz. Ele se põe ao lado dos discípulos, no meio deles, e lhes dá a paz. Quando Jesus fala a paz seja convosco, não é simplesmente uma palavra de saudação. Mas Jesus está concedendo a eles paz, que a paz seja com vocês. Essa paz que o mundo não conhece, a qual Jesus diz lá no capítulo 14 do Evangelho de João: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. É uma paz que o dinheiro, o plano de saúde, a segurança externa pode nos dar. Uma paz interior. A paz que só Jesus Cristo pode dar. Então, antes de Jesus colocar os discípulos para fora, para ser igreja, Jesus então arranca o medo desses discípulos. E como que ele faz isso? Se colocando ao lado deles. E se colocando ao lado deles, Jesus então lhes dá a paz. E quando essa paz vem, eles se alegram. Versículo 20 nos diz que lhes mostrou as mãos e o lado e se alegraram, portanto, os discípulos, ao ver o Senhor. De que maneira o Senhor Jesus arrancou o medo do coração dos discípulos? Em primeiro lugar, se colocando no meio deles. Em segundo lugar, Jesus se mostra a eles. Mostra a sua mão, mostra o seu lado. Jesus está dizendo para eles: olha, eu fui morto sim, mas agora estou vivo. A vitória de Jesus sobre a morte, a presença de Jesus conosco, deve lançar todo o medo para fora das nossas vidas. A confiança de que Jesus estará conosco. Como diz a canção, esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Não, essa paz da qual Jesus se refere não é a ausência de problema, não é a ausência de perigo, não é a ausência do dano, da aflição, da dor, do choro, da perseguição. Isso os discípulos viveram muito no primeiro século. Então, que paz é essa? É a paz que vem apenas de Jesus, que pode dar essa paz que o mundo não entende, não compreende. É uma paz que existe mesmo em meio à guerra. É a paz de Jesus, que vem apenas do Senhor Jesus Cristo. Sim, nós como cristãos estamos sujeitos ao dano, à aflição, à dor. Nós não queremos dizer que é para vocês irem para fora, no sentido de enfrentar de peito aberto o coronavírus. Não, mas é toda e qualquer situação de dor e de sofrimento, nós precisamos olhar para Jesus, reconhecer Jesus, que Jesus é Senhor. E foi isso que os discípulos fizeram. Eles viram a Jesus como Senhor. Ao verem o Senhor, então eles se alegraram. E Jesus, logo então em seguida, lhes concede o Espírito Santo. Versículo 22 diz: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, de que maneira o Senhor Jesus, ele lançou fora o medo do interior, da vida dos discípulos, se colocando ao lado deles, se mostrando quem é.
Ele que venceu o mundo. Estando com Jesus, tudo nós podemos, porque Ele nos fortalece em todas as coisas. Não está prometendo que nós seremos livres das aflições, da dor e do dano, e para a gente subestimar o perigo, o inimigo, não, de forma alguma. Mas assim como aquele jogador que está com medo no vestiário, ele precisa arrancar o medo primeiro para enfrentar aquela partida, não pode subestimar o adversário, mas confiar em Jesus, que nos torna mais que vencedores através dele e por ele. Então, nós vimos aqui os discípulos trancados, com medo, e o medo desses discípulos não afastou Jesus deles. Eu não sei em que situação você se encontra agora, mas Jesus não vai se afastar de você porque você está com medo. Mas há uma responsabilidade sua, que é decidir ficar livre desse medo. É olhar para Jesus. Esta é a sua tarefa. Esse é o seu dever. Esta é a sua responsabilidade. Reconhecer Jesus como Senhor e crer que Ele está do seu lado. E Ele já lhe deu a paz que excede todo entendimento. Ele já lhe deu também a alegria que ninguém pode roubar. E também já lhe concedeu o Espírito Santo para habitar em você, estar dentro de você. Por isso o medo não é compatível para o discípulo de Jesus. E quando o Senhor Jesus então nos vê com medo, assim como os discípulos, o Senhor Jesus o chamou e disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu creio que está aqui uma ótima aplicação para nós nesses dias, para cada um de nós. Mesmo com medo, mesmo em uma situação adversa, uma circunstância adversa contra nós, hoje mesmo o Senhor Jesus te chama. Assim como o Pai me enviou, disse Jesus, assim também os envio. Creio que está na hora da igreja do Senhor ir para fora de casa, sair para fora de casa. Não no sentido de enfrentar o coronavírus e achar que isso é apenas uma coisa simples que passa rapidamente. Não é isso. Mas que vocês possam ir para fora como testemunhas de Jesus, no poder do Espírito Santo, na alegria que Jesus nos dá e em perfeita paz. Então essa aplicação, a gente pode ver que os discípulos obedeceram e saíram de casa. Eles foram por toda parte. É momento de você e eu irmos também a toda parte. Talvez não fisicamente nessa hora, talvez não presencialmente nessa hora, mas a gente está num grande momento, nós podemos ir através da rede mundial de computadores. Os discípulos, outra aplicação que a gente pode ver é que os discípulos estavam com medo dos judeus. Eu não sei que tipo de medo te abateu. Não importa se é coronavírus ou qualquer outro tipo de medo. Mas assim como Jesus arrancou o medo daqueles discípulos e colocou para fora, então está na hora de você olhar para Jesus e permitir, deixar que Jesus arranque esse medo com sua paz, com sua alegria e com o Espírito Santo. Mas você precisa ver a Jesus como Senhor. Você está trancado em casa e com medo? Olhe para Jesus. Reconheça a Jesus como seu Senhor. Não olhe para o tamanho do problema que nós estamos enfrentando, como se esse problema fosse maior do que o nosso Senhor. Ele não é. Os discípulos estavam olhando para os judeus e achando que aqueles judeus iriam lhe fazer muito mal. E realmente fez. Os judeus fizeram muito mal a cada um daqueles discípulos, a muitos deles. Mas eles olharam para Jesus, realizaram a sua tarefa com eficácia, porque viram Jesus como Senhor, se encheram da alegria, da paz do Senhor Jesus e principalmente receberam o Espírito Santo. Vá, em nome de Jesus. Assim como o Pai enviou o Filho Jesus, assim como Ele enviou os primeiros discípulos, o Evangelho de Jesus chegou até mim e você, agora vá, em paz, em alegria e no poder do Espírito Santo. Amém.